eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 30. Vamos lá? Olha o que diz aí no versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhe digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Só lembrando aqui, esse vídeo é a continuação do ensino anterior aí, do vídeo anterior. Se você não assistiu, depois que terminar esse, você vai lá e assiste. Mas fazendo um resumo, é aquela passagem do jovem rico que falou bem assim: olha, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala bem assim: olha, segue os mandamentos. Ele: não, mas esses mandamentos que o Senhor falou eu já sigo. Aí Jesus fala bem assim: ó, quer ser perfeito? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Por que Jesus falou isso com ele? Porque Jesus sabia que aquele jovem amava e como amava os bens que tinha. E na verdade aquele jovem amava o quê? As riquezas, o dinheiro. E a própria Bíblia vai dizer que em 1 Timóteo 6,10, que eu até citei no vídeo anterior, que vai falar bem assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do amor ao dinheiro acontecem muitas coisas. Acontece guerra, traição, furto, assassinato e várias outras coisas. Por causa do amor ao dinheiro. Não é em relação apenas, não é o dinheiro que faz mal. É o amor ao dinheiro. E quando fala aqui em relação, para a gente não perder aqui o fio da meada, quando fala no versículo 23, que fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhe digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Então logo no 23 ele está falando por causa desse jovem, porque ele ama a riqueza. E ele vem trazer outra passagem bem conhecida de todos os crentes, eu acredito, até as pessoas que não são cristãs, que não conhecem toda a palavra, também já ouviu dizer, que é o quê? Olha o versículo 24 que eu li na estante. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa passagem aqui tem várias explicações o que realmente Jesus quis dizer. Está bem claro aqui que é mais fácil um camelo animal mesmo, passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? No reino de Deus. Por quê? Porque muitos ricos amam o dinheiro. Muitos pobres também, viu? Mas aqui está querendo dizer em relação aos ricos. Alguns acreditam que realmente é um camelo passar no fundo de uma agulha, porque a agulha é tão pequena, um animal tão grande de passar. Alguns acreditam que o camelo passar no fundo de agulha é que a agulha era uma porta que tinha lá, né, em Jerusalém, que os homens tinham que passar, era bem apertado, então era mais fácil um camelo passar por ali do que um rico entrar no reino do céu. Outro pensamento que não é camelo, é amelho. Amelho talvez seria aquela corda de navio bem grande, aquela corda de navio bem grande, passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Independente da explicação exata, se é um camelo, um animal, passar no fundo da agulha, ou se é por uma porta, ou se é uma grande corda passar no fundo de uma agulha, independente do que seja, o sentido é o mesmo. Qual é o sentido, pastor Diego? Mesmo que é uma coisa que parece que é totalmente impossível, é mais fácil acontecer do que um rico entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. Por que isso? Porque muitos ricos amam o dinheiro que tem, ou amam o dinheiro que pode até ganhar mais. E aí a cobiça é tão grande que serve ao dinheiro. Tem outra passagem mesmo, que acredito que é a única coisa que mostra na Bíblia que disputa o lugar com Deus. Disputa assim, em relação à adoração ou à servidão. Como assim, pastor? Em Mateus, isso aqui a gente já leu, já passou nos estudos, mas eu vou ler de novo. Olha aí na tela, Mateus capítulo 6, versículo 24, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em algumas interpretações, dependendo da escrita, vai dizer: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por que a Deus e a Mamon em algumas traduções e outras a Deus e as riquezas? Porque Mamon era considerado o quê? O Deus das riquezas. Então,
É o único momento aí que fala que o ser humano não pode servir a dois senhores, a Deus ou a riqueza. Por que isso? Porque muitas pessoas deixam de servir a Deus por causa das riquezas. E na verdade as riquezas acabam sendo o Deus dele, o rei dele, e ele se transforma o quê? Escravo, literalmente escravo das riquezas. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E por que tudo isso? Voltando nos dois versículos que nós lemos, que Jesus falou que dificilmente o que entrará é um rico no reino do céu. Não quer dizer que é impossível, não quer dizer que não vai entrar. Vai, e acredito que muitos ricos vão entrar sim, porque são cristãos genuínos. Agora a gente tem que lembrar o quê? Que muitos, aqueles que adoram a riqueza, tem que ter cuidado, tem que se converter de verdade. E aí no versículo 25, olha lá, vamos ver o que Jesus continua falando. Ó. Aí o que os discípulos vai dizer? Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Isso aqui é o quê? Que os próprios discípulos, quando olharam, achou uma grande dificuldade. Por que eles acharam uma grande dificuldade? É porque, na verdade, pela cultura da época, eles acreditavam que as pessoas mais ricas, as pessoas mais bem financeiras, eram aquelas que tinham mais condições de herdar a vida eterna, de entrar no reino de Deus. Então eles tinham essa visão, olha, a pessoa é rica porque está mais próximo de Deus, a pessoa está cheia da grana é porque está mais próximo do reino do céu. Então eles tinham essa interpretação. E Jesus vem mostrar que o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, não é aquele, o rico, é aquele, na verdade, que serve. É aquele, na verdade, que quer viver uma vida para Deus. Aquele que quer obedecer os mandamentos, aquele que quer ouvir a palavra e falar assim, não, eu quero seguir a vontade de Deus. Observa, aí eles fizeram isso aí, né? Sendo assim, quem pode ser salvo? Olha o versículo 26, olha o que Jesus respondeu. Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso está mostrando o quê? Não é por causa da capacidade do homem, não é pelas condições financeiras, não é porque o homem fez algo, ele não é... ele merece porque ele é rico, ele merece porque ele é pobre, não é isso. Não é o mérito do homem. Mas fala bem, Jesus falou o quê? Para os seres humanos isso é impossível. Impossível de quê? Ele determinar pelas condições. Não é isso. Aí depois falou o quê? Mas para Deus tudo é possível. E olha o versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, diz, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Eu me coloco no lugar de Pedro, eu ia ficar realmente preocupado. Por quê? Uma das coisas é que o meu conhecimento estava sendo abalado. Eu conhecia de uma forma e Jesus vem trazendo outra forma. E quando eu vi que é difícil um rico entrar no reino do céu, eu falei assim, é difícil para ele e mais para quem? Como é que é a situação? Me explica melhor esse negócio. Rapaz, o negócio é difícil. Aí Jesus vai responder. Olha o versículo 28. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando ele fala aqui que é assentar para julgar, na verdade não é trazer o julgamento em si, mas também para governar juntamente com Cristo. E todos nós que servir a Cristo, buscar o Senhor, nós vamos governar juntamente com Cristo. Olha o versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus estava falando com os discípulos, olha, vocês abriram mão de tanta coisa para me servir, para andar comigo, calma, pode ficar despreocupado. E principalmente quando ele fala aqui, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não é deixar simplesmente porque você mudou de cidade, ou você vai deixar essas pessoas de lado. Não, é principalmente se essas pessoas querem te abandonar por causa de Cristo, e você abandona essas pessoas, porque essas pessoas te atrapalham em buscar a Deus, ou você está abandonando porque Cristo quer que você abandone, vai para um canto, vai para o outro, é a vontade de Deus. Isso, Cristo está mostrando o quê? Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por quê? Porque quer obedecer a Jesus. E o versículo 30 vai dizer, porém,
Muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. O que é isso? No mundo terreno, as pessoas olham que aquele que vem para mandar é o que recebe tudo, é que vai ter a garantia. E na verdade Cristo vem mostrando aos discípulos que na verdade ele, sendo o próprio Deus, ele veio servir. E nós temos que fazer o quê? Servir a Deus, fazer a vontade do Senhor. Amém? Só lembrando, você chegou até aqui no vídeo, está assistindo até aqui, deixa um curtir aí, né? Mostra que você gostou do conteúdo, se isso contribuiu para você. E lembrando, chegou até aqui, não é inscrito no canal, aí embaixo aí, ó, entra aí, se inscreve no canal, então vai aparecer uma bolinha aqui, ó, se vai aparecer na sua tela, pode entrar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho como todos, para toda vez que sair vídeo novo, você vai ser notificado. E aqui vai estar aparecendo as playlists, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.